Salve, salve, mamíferos! Tudo bem com vocês? Espero que os estudos da OAB estejam lindos e maravilhosos para que vocês gabaritem essa prova que vai ser, ó, mamão com açúcar. Vamos falar então aqui do nosso simulado. Vamos falar do problema que foi proposto para vocês e para que vocês possam ter aí algumas dúvidas sanadas desde já. Se eventualmente alguma coisa ficar incomodando vocês, falamos em sala de aula, ou quem quiser, quem estiver assistindo, pode deixar um comentário aqui sem problema nenhum. Vamos lá. O importante é não ter dúvidas. Então, vamos nos preparar, lembrando que eu sou a professora Francine Delfino e nós estamos no preparatório para a segunda fase de OAB em Direito Tributário. Vamos lá. Qual foi o problema proposto para vocês? A sociedade empresária RN Limitada. Vejam que eu sublinhei, eu destaquei a sociedade empresária RN Limitada. Assim como vocês devem fazer na prova de vocês, é de suma importância a primeira leitura destacar os pontos primordiais, tanto materiais quanto processuais. Por quê? Porque a segunda leitura ela vai ter um destaque maior e ela vai auxiliar o esqueleto que vocês vão preparar para então poderem redigir a peça processual. Lembrando que a segunda fase da OAB tem um tempo muito curto e vocês não podem perder tempo com qualquer coisa que não diga respeito à elaboração do que realmente vocês vão ter que apresentar. Também uma outra lembrança importante: pensem como advogados e advogadas. Vocês estão sendo avaliados nesse sentido. Então, vocês devem incorporar o advogado e a advogada que há dentro de vocês. Então, a Sociedade Empresária RN Limitada é alguém importante. Vamos continuar. Inscrita no CNPJ com o número tal, 0000, e com sede na Rua Santo Antônio, número 1001, no município de Taió, Santa Catarina. Verifiquem o seguinte: não vamos inovar, vamos ficar restritos às informações que nós temos no problema. A OAB é bem objetiva. Ela quer simplesmente saber se vocês são capazes de discernir o que é trazido e o que objetivamente deve ser colocado no papel. Na segunda fase em direito tributário, mais do que nunca, isso é um ponto crucial, ok? Então, objetividade é a palavra-chave, certo? Continuando. Foi notificada em 1/3/2008. Gente, data é de suma importância. Em direito tributário, número é o que há para que nós possamos fazer eventuais contas de decadência, prescrição e verificações também inerentes à ilegalidade ou inconstitucionalidades, tudo bem? Então, vamos lá. Então, ela foi notificada em 1/3/2008. Verifiquem que eu também dei destaque a esse ponto. Pelo município de Rio do Sul, Santa Catarina. Outro ponto importante. O Rio do Sul foi o município que notificou a Sociedade Empresária RN. Verifiquem o elo que nós já estamos criando entre um e outro, ok? Para recolher o ISS, Imposto sobre Serviço, relativo aos serviços de transporte escolar realizados entre os municípios citados. Opa. Serviço de transporte escolar realizado entre os municípios citados. Então, o transporte ocorre do município de Taió ao município de Rio do Sul. Nós estamos falando, então, de uma prestação de serviço intermunicipal, ok? Intermunicipal. Essa informação, com certeza, já relembra vocês, tributaristas natos, de que nós estamos falando do fato gerador do nosso querido ICMS, ou às vezes não tão querido. Mas, de toda forma, verifiquem a inconsistência já no começo do nosso problema, o fato a ser combatido na nossa peça processual. E lá, na leitura, na hora que vocês estiverem fazendo a sua segunda fase, as suas segundas, né, fases para todos aí vocês, verifiquem isso.
Então, nós já temos um problema. Está sendo cobrado ISS, mas vocês já são capazes de identificar que o serviço que aqui está elencado não condiz com o tributo. Professora, mas como é que eu vou saber disso? Você sabe disso, você é professora. Sim, é o que vocês sempre me perguntam. E eu digo simples e objetivamente para vocês. Vocês estarão com o vademécum de vocês. A Lei Complementar 116 de 2003 é a lei que regulamenta o ISS. Lá estão todos os serviços que são aqueles passíveis de uma cobrança de imposto sobre serviço. Se ele não estiver lá, ou melhor, se lá estiver o serviço indicando que a cobrança ocorrerá pelo ICMS, pronto, vocês já terão a resposta de vocês. Não esqueçam de consultar o índice remissivo. Estou na dúvida, professora? Para o problema, vai para o índice remissivo do ISS, acha a lei, porque vocês não precisam decorar o número da lei, e vocês vão resolver esse problema rapidamente. 10 minutos para uma leitura rápida, para que vocês possam resolver essa problemática aí que eventualmente vocês estiverem aí pensando que estarão numa enrascada. Mas lembre-se que o direito tributário é objetivo, ele é pontual. Ou está na lei ou não está. E é desse jeito que vocês vão encarar, tudo bem? Então, o ponto número 1, que é o direito material, nós estamos falando ainda de direito material, porque lembrem-se, os problemas vão trazer dicas de direito material. Hoje em dia, esse problema é mais antigo, é da CESP, mas hoje em dia a GV ela traz pelo menos 3 problemas, até 3 problemas materiais, ou seja, a peça de vocês pode ter até 3 teses materiais, e também ela traz 3 dicas processuais, para que vocês não errem a peça a ser apresentada, tudo bem? Então fiquem espertos, até 3 teses materiais, que vai envolver a tese que vocês vão desenvolver na peça de vocês, e até 3 dicas processuais para vocês não errarem a peça. Então, já é uma média que a gente tem observado nos últimos exames da OAB, tudo bem? Aqui, a gente, por enquanto, tem um problema. Vamos ver se a gente tem algum outro problema material. Vamos lá. Então, para recolher o ISS relativo aos serviços de transporte escolar realizados entre os municípios citados, no período de 1/1 de 2003 a 31/12 de 2007. Datas importantíssimas. A gente reserva elas. Vamos verificar. O tributo não foi pago nem oferecido em impugnação administrativa. Ok. Então, a gente não teve nenhuma causa suspensiva da exigibilidade, tá? A apresentação da impugnação administrativa muitas das vezes nos indica a suspensão da exigibilidade, que está lá no artigo 151 do CTN, tudo bem? Vale a leitura desse artigo. Bom, em 10/11 de 2008, o responsável legal da referida empresa procurou um escritório de advocacia com o objetivo de propor uma única ação judicial. Opa! Ele quer uma ação judicial. Então, a gente já exclui qualquer recurso. Tudo bem? Esse já é o primeiro pressuposto. Essa é uma dica processual que o problema já está trazendo para vocês. Não ignorem essas dicas. Elas são de suma importância. Tudo bem? Visando ao cancelamento da notificação fiscal e a obtenção urgente. Pessoal, obtenção urgente. Normalmente, o direito tributário exige urgência em alguma coisa. Isso nos remete obrigatoriamente a 2 elementos. Ou vai ter uma tutela, ou vai ter uma liminar. A gente tem que ficar atento com isso, tudo bem? Visando, então, ao cancelamento da notificação e a obtenção urgente da certidão de regularidade fiscal. Para a participação de procedimento licitatório no município de Rio do Sul, Santa Catarina. Então, nós já temos aqui a necessidade, ou seja, nós temos o fumus boniuris e o periculo in mora, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, ok? Para que vocês se atentem, o cliente precisa urgente de uma solução. A execução fiscal foi proposta. Olha aqui, existe uma execução fiscal em 10/8 de 2008. Peraí,
Em 10 de 11 de 2008, nós temos a empresa procurando o escritório, correto? Em 10 de 8 de 2008, nós temos a Fazenda Pública executando. Mas peraí, os débitos são de quais períodos? 1 de 1 de 2003 a 31 de 12 de 2007. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos de trás para frente, 2008, 2007, 2006, 5, 4, 3. Então, nós estamos falando aqui de um período que já está decaído. Por quê? Se o tributo ele foi lançado, porque a execução fiscal pressupõe o lançamento. Em 2008, nós temos um período que já não deve ser mais exigido pela Fazenda Pública. Então, vejam, eu tenho apenas um período. Eu estou falando de um lapso temporal grande no nosso problema. O que atualmente a FGV não costuma trazer. Mas é importante esse problema para vocês discernirem. Não quer dizer que tudo está decaído ou que há prescrição, mas sim que há parte de um débito decaído e parte de um débito que é devido se for cobrado pelo tributo correto. Pensando dessa forma, porque aqui nós já descobrimos que o tributo não é o correto, tudo bem? Então, com base na certidão de dívida ativa lavrada em 10 de 5 de 2008, ok, é o ponto-chave para vocês. Certidão de dívida ativa pressupõe lançamento. Eu posso presumir atos. E a OAB gosta muito de lançamento de ofício, notificação, autuação. Tudo isso indica para vocês que já ocorreu um lançamento, tudo bem? Mas esse lançamento ocorreu em tempo posterior ao lapso temporal da decadência, ou seja, nós estamos falando de débito decaído. Lembrando que a decadência vai ocorrer sempre entre o fato gerador e o lançamento. Após 5 anos, né, um lapso maior, um lapso temporal maior de que 5 anos entre o fato gerador e o lançamento, nós estamos tratando da decadência. Após o lançamento, nós só podemos falar em prescrição. Após a distribuição da execução fiscal, nós somente podemos falar de prescrição intercorrente, tudo bem? Então, só tomem essas cautelas, são dicas aí que vão servir tanto para o problema processual quanto, eventualmente, para as questões que vocês virem analisar. Então, continuando. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado ou advogada constituído ou constituída pela empresa RN, então esse é o cliente de vocês, a empresa RN Limitada, propõe a ação judicial cabível, considerando que, vejam que ele repete ação judicial cabível, ele não quer que vocês tenham dúvida. Considerando que a sociedade empresária não foi citada. Então, esse processo de execução fiscal, a empresa nem sabe que existe. Isso também é uma informação muito importante, porque a lei de execução fiscal, ela pressupõe para eventual constrição de bens ou até mesmo apresentação da defesa que haja a citação. Então, a gente afasta os embargos à execução nesse momento. Ó, sociedade empresária não foi citada. Eu não vou apresentar os embargos. Por quê? Primeiro, que pressupõe o calcionamento. A lei de execução fiscal, a 6830, exige que esses embargos precisam ter um juízo garantido. Segundo, a empresa nem sabe que ela já está nesse momento executivo, tudo bem? E vejam, e não quer pagar o tributo nem sofrer qualquer constrição de bens. Isso já indica para vocês o quê? Que ela quer que vocês anulem esse débito, para que ela não seja obrigada a pagar esse débito tributário, e ela também está indicando que ela precisa da imediata suspensão da exigibilidade. Então, nós estamos falando de uma tutela antecipada, que, por óbvio, vai ser confirmada na sentença. Então, nós estamos tratando aqui, pessoal, de uma ação anulatória de débito tributário. É uma ação bem pontual, é uma ação que vai correr pelo rito ordinário, mas nós teremos aqui
questões, olha, bem pontuais. Vamos falar aqui de uma tese de mérito, uma preliminar de mérito, uma tutela antecipada, que vai trazer 2 elementos, porque ele precisa da certidão de regularidade fiscal e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então é importante que vocês observem. E simplesmente a alegação de que há o quê? Uma ilegalidade no caso concreto, porque o tributo não é o correto. Pode a empresa depois, posteriormente, vir a sofrer uma notificação pelo não recolhimento do ICMS? Isso sem problema nenhum. Para nós não será aqui um problema. Mas o fato é que a empresa precisa retirar os débitos de ISS existentes no nome dela, tudo bem? E é nesse ponto, vejam, que a gente vai observar aqui. Vamos lá, eu coloquei para vocês tomarem nota. Então, peça cabível, ação anulatória de débito. Quem figura no polo passivo? Vejam, no polo ativo, vocês já sabem que a cliente de vocês é a Sociedade Empresária RN Limitada. Não inventem nada, ok? Então, nós temos no polo passivo o município de Rio do Sul. Por que o município de Rio do Sul? Gente, é ele que faz a notificação, tudo bem? Aqui, ó, notificada, destaquei para vocês, em 1/3/2008 pelo município de Rio do Sul. Então, sem dúvida alguma quanto ao polo passivo da demanda. Lembrando que é sempre quem exige o crédito, quem cobra o crédito, figura no polo passivo quando nós estamos numa ação anulatória. Qual é a preliminar de mérito? Já falei para vocês, decadência. Então, nós temos o quê? Somente a decadência do ano de 2003, tá? Os demais, eles não sofreram essa influência. Artigo 156, inciso 5, eu coloquei a fundamentação para vocês. E quem quiser também pode colocar o 150, parágrafo 4º, os dois do CTN, para vocês complementarem. Se vocês procurarem lá no índice remissivo de vocês e verificarem decadência, automaticamente vocês serão remetidos para esses artigos, tudo bem? Pode até ser que o 173 também apareça, mas o 173 só diz o quê? Só regulamenta que ocorrerá a decadência após 5 anos entre, não exatamente nessas palavras, o fato gerador e a efetiva cobrança da Fazenda Pública, mas é só para que vocês tenham aí em mente os artigos. Professora, qual que é o mais importante? 156, inciso 5. Indubitavelmente, ele não pode faltar na peça de vocês. Lembrando o que eu sempre falo e repito, sempre coloquem artigos adicionalmente. A OAB não vai tirar ponto de vocês por isso. Ela só não vai pontuar se vocês não colocarem a fundamentação correta, tá? Mas, gente, coerência e razoabilidade na hora de colocar os artigos. Consultem o Vademec, o material está na mão de vocês, então não há motivo para vocês não explorarem o conteúdo, tudo bem? No mérito, então a gente tem a justificativa de que não cabe o ISS, então, ou seja, isso é matéria de ICMS, é fato gerador, então vocês poderiam colocar tranquilamente. É o caso do fato gerador regulamentado no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, tendo em vista que ele regulamenta os transportes interestaduais e intermunicipais, assim como reafirmado está pela Lei Complementar 116 do ISS, que não traz no seu bojo, não traz a regulamentação dos referidos serviços. Então, vocês poderiam colocar aí como um jogo, um complemento, tanto o artigo da Constituição quanto a lei complementar do ISS. É um plus, o gabarito não exigia isso, só exigia que vocês colocassem que o fato gerador é próprio de ICMS e não de ISS, tudo bem? A tutela antecipada, vejam que nós temos 2 pontos de tutela antecipada, o que não é característico na OAB FGV, ou normalmente eles pedem ou um ou outro, mas aqui, como eu disse, é CESP, eles pediam 2 elementos. É importante vocês se atentarem, porque pode ser que a OAB passe a perguntar dessa forma, então a gente não pode correr esse risco. Falar da suspensão da exigibilidade fundamental, 151, inciso 5, que fala
na tutela antecipada, que a tutela ela é meio hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, assim como a certidão positiva com efeito de negativa, que está lá no 206 do CTN. É possível pedi-la, até porque o cliente de vocês vai passar por um processo licitatório e ele precisa que haja essa regularidade fiscal até o fim da ação anulatória. Tudo bem? Então, não esqueçam de fundamentar a tutela, lembrando da fumaça do bom direito e do perigo da demora, isso não pode faltar na tutela de vocês, porque é pressuposto de pontuação também na OAB. Então, vamos ficar atentos. Sejamos objetivos, mas não deixemos de colocar na causa de pedir e no pedido. Lembrando que vocês abrirão tópicos para cada um desses elementos. Então, mérito, já vem, preliminar de mérito, fala sobre a decadência. Um parágrafo, gente, é mais que suficiente, com começo, meio e fim. Lembra daquela ordem textual, né? Daquela questão textual que ajuda muito vocês, introdução, argumento e conclusão, de forma bem objetiva. Não façam parágrafos acima de 5 linhas, para não cansar a leitura. Tentem montar essa estrutura textual também coerente, ajuda bastante. E na tutela, abram um tópico para tutela, separem os dois elementos da tutela, é importante. Então, um parágrafo para suspensão da exigibilidade, outro parágrafo para certidão positiva, finaliza com um parágrafo já, né, que encerra o ponto. E não esqueçam, sempre vai haver uma súmula que trata sobre o assunto. Aqui no nosso problema, não, como eu disse, é um problema mais antigo, mas os problemas atuais da OAB-FGV, eles sempre exigem uma súmula, então não deixem de colocar as súmulas. Via de regra, uma dica que eu dou para vocês é que na fundamentação dos artigos, eles remetem, o vademécum de vocês remetem à leitura de uma súmula. Anotem isso quando vocês estiverem montando a estrutura da peça de vocês, que vai auxiliar muito, muito, para que vocês possam chegar aí no destino e fundamentar de forma bem legal, bem coerente, para não faltar nada. E para a gente finalizar, vejam que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos falar por que não é uma exceção de pré-executividade, por que não é um mandado de segurança, por que não são embargos à execução e por que não é uma ação de inexigibilidade, só para vocês não terem dúvidas, tá? Não é uma exceção de pré-executividade, porque a matéria não é apenas a matéria de ordem pública. Mas, professora, decadência não é matéria de ordem pública? É, claro que é, mas não é só esse o problema que nós temos aqui. A ilegalidade ocorrida no problema faz com que eu não possa combater via exceção de pré-executividade. A exceção ela só serve para combater matéria de ordem pública, ou seja, que quaisquer das partes, inclusive o juiz, pode alegar. Então, se a gente estivesse falando só da decadência ou só da prescrição, ok. Só ilegitimidade, ok. Só nulidade de título executivo extrajudicial, ok. Exceção de pré-executividade, linda. O resto não pode ser combatido. Então, a gente descarta a exceção já de pronto, para não ter nenhuma dúvida. Mandado de segurança. Verifiquem no problema, vamos voltar um pouquinho lá no problema, que o lapso temporal entre a notificação e efetivamente aqui a execução fiscal, ou até mesmo quando a empresa procura vocês, ele ultrapassa os 120 dias entre o ato coator e a possibilidade da distribuição do mandado de segurança. Então, nós estamos falando aqui de 9 meses, tá? Entre um e outro. Isso faz com que a gente não possa utilizar o mandado de segurança decorrente aí do lapso temporal dele já ter sido perdido. Lembrando que quando cabe mandado de segurança, via de regra, se já passou do tempo, a gente opta sempre pela anulatória, tá? Ou uma inexigibilidade, vai depender se ele for repressivo ou se ele for preventivo, tudo bem? Embargos à execução, já disse para vocês, a gente não tem o calcionamento do juízo, a gente não teve nem a citação. Então, ou seja, os embargos à execução já estão descartados até pelos motivos que eu já expus para vocês logo no início do problema. E por que não uma ação de inexigibilidade? Gente, pelo simples fato do tributo já ter sido lançado. Ele já foi devidamente constituído. Então, não se fala em ação de inexigibilidade de relação jurídico-tributária de um tributo que já foi constituído. Certo ou errado, ele já está constituído. Por isso que a gente está combatendo a gente está
pedindo para o juiz reconhecer uma nulidade do ato administrativo. O ato administrativo, qual seja, o lançamento já ocorreu. Deem uma lida no artigo 142 do CTN, que ajuda a lembrar que o lançamento tributário é um ato administrativo. E quando ele já ocorreu, certo ou errado, ele tem presunção de legitimidade. E essa presunção só pode ser combatida quando enfrentamento de uma ilegalidade for reconhecida pelo judiciário, ou seja, uma anulabilidade, tá bom? Então não esqueçam dessas dicas importantíssimas e logo mais a gente volta com as questões do nosso simulado. Fiquem em paz, bons estudos e vamos passar nessa prova.